Vamos lá de novo em menu do formulário, tá? A grande opção do LMC, lançar régua, tá, pessoal? Isso o pessoal tem que entender, é importantíssimo para que lá na frente o estoque do sistema não tenha uma diferença muito grande com o estoque físico. Tá? Caso o cliente não acompanhe dia a dia, não lance dia a dia, porque a gente sabe também que tem posto 24 horas, que fica difícil a realização dessa medição, aí lá para frente, quando é realizado a medida do tanque, o pessoal tem que fazer a diferença, uma nota de evaporação, e na Bahia até agora foi autorizado, né, a nota de ganho de produto aí, né? Então faz uma nota fiscal também gerando um ganho, né, no caso do estoque, tá? Novidade aí, pessoal da Bahia, pode realizar essa nota. Aí pedir orientações à contabilidade. Então aqui o lançar régua, que é a opção da realização que você fez, mediu o tanque, pegou a medida, ou em centímetros ou em litros, nós aceitamos os dois, tá? Porque muita gente cadastra a régua do tanque no sistema, então acha mais prático lançar depois só os centímetros dessa régua no sistema. Outros já não fazem esse trabalho inicial de lançar a régua no sistema e depois tem que vir aqui e trabalhar com a litragem. Marca litros, tem a tabelinha manual, converte manualmente quantos litros é, né? E preenche ali o campo quantidade. Então, um exemplo. Nós estamos com 4.856 escritural, tá? Eu vou lançar aqui 4.800. Dando uma... Vamos aumentar aqui para não dar tanta diferença. 4.846, tá? Então ele vai dar uma diferença de 10,83. A gente já mostra aqui para vocês. Ok? Então é um tipo de saída, né? Lancei a régua, agora eu dou um salvar ou F6 do teclado. Processamento executado com sucesso. Tá? Observem lá o nosso estoque de fechamento 48,46, que é exatamente o que eu lancei agora. Tá? Então aí ele compara o estoque de fechamento, que é o estoque da régua que jogamos, com o estoque escritural. E aqui eu já sabia, né? Porque na hora que eu vou lançar a régua já me mostra ali, me dá a diferença, que é o perdas e ganhos, 10,83. Tá? Então aquela aba que não tinha nada, que era a aba dados da régua, agora vai ter aqui o fluxo saída, tá? Nomenclatura nossa aqui, quantidade, né? Referente ali à diferença, né? Do fechamento para o escritural. Aqui eu tenho os dados do fechamento, tá? 48, 46, que é a régua ali que a gente atualizou. Ok? E dados da página, né? Que é a observação que a gente já mostrou a vocês. Tá? Voltando ali para o menu do formulário, aqui também eu poderia lançar a transferência entre tanques, né? Então, se eu tiver mais de um tanque, né? Aí eu faço a origem e o destino. Então, origem tanque 1, destino tanque 2 e a quantidade. Porém, apenas os tanques, né, do mesmo combustível. Eu não posso fazer isso para um combustível diferente. Tá? Eu clicando ali no lapisinho como eu fiz, eu vou direto na edição do combustível do tanque, né? Então, combustível etanol, vamos voltar aqui, ó, o lapisinho, clicando nele, vai direto para a edição desse combustível. Para alterar às vezes um nome, alterar um código ANP, o que for preciso, ele cai no cadastro combustível. Tá, vamos encerrar aqui, fechar o formulário de cadastro de combustível. E aqui na lupinha, né, ele nos permite procurar ali os produtos para transferência. Mas por padrão, você observa que ele já trouxe o produto certo, que é o combustível etanol. Né? Então, como é uma tela de transferência de mercadoria,
Fechar aqui, tá aberto. Vamos lá de novo, lançar transferência. Como é uma tela de transferência de mercadoria, ele está amarrado aqui inicialmente ao combustível etanol. Porém, eu poderia mudar de combustível, colocar outras quantidades. É uma tela de transferência de mercadoria, tá? Não é que é só para esse combustível. Então, por padrão, eu já trago combustível preenchido, você não precisa mexer em nada. Só colocando aqui a origem e o destino, o quanto você está transferindo. Tá? Ele vai depois dar aqui para a gente, ao selecionar, o saldo original. Eu não vou fazer porque eu tenho só um tanque, então não daria para fazer transferência de 1 para 1. É a mesma coisa. Tá? Vamos fechar a telinha aqui. Cancelei a edição. Voltando lá em menu do formulário, existe a última opção que é verificar pendências. Tá? Nessa opção aí ele faz uma análise para você desse dia, né? E verifica ali se tem alguma, por exemplo, se está faltando algum abastecimento, se existe alguma brecha referente ao abastecimento, e aponta ali para a gente qual é a brecha em qual bico, tá? Nesse dia nós observamos que não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhuma análise pendente a ser feita. Tá? Vamos fechar aqui a análise. Bom, pessoal, e para finalizar, né, o menu do formulário, eu só queria falar para vocês que eu não comentei, mas tem atalho para tudo, né? Ctrl A, Ctrl E, Ctrl L, Ctrl R, Ctrl T e Ctrl V, tá? Então aí vocês podem com o tempo passar a decorar os atalhos e utilizar os atalhos mesmo. OK? Tá bom. Então o LMC é isso aí, pessoal. Por exemplo, só para a gente finalizar, esse é o dia 1 que a gente está editando. Para editar o dia 2 ou um dia posterior, eu não preciso sair e ir lá no outro dia, né? Apertar aqui no xizinho. Fechar a telinha de transferência estava aberta. Eu não preciso sair, vir aqui no outro dia e clicar no lapisinho de novo, tá? Observem que aqui em cima no cantinho eu tenho uma setinha para o lado direito, uma setinha para o lado esquerdo, que é o anterior e o próximo, tá? Então eu estou no dia 2, observem aqui, ó, data do movimento, dia 2, eu quero ir para o dia 3, então dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, até o dia 9, que é o último dia que eu tenho ali no filtro realizado na página anterior. Tá? E daí, depois de editado, lançado as regras, verificado a pendência, caso queira realizar a impressão, tá? Primeiramente verificar aqui em dados da página, né, o número da folha, se o número está correto. Então no dia 1 do 8 de 2012, o número é 29? Não, um exemplo, o número da folha é o número 1. Tá? Então eu coloco aqui número 1, tá? Depois de verificado as outras inconsistências, se houver, lançada a régua. A gente coloca o número 1, tá? Não preciso dar um salvar, não existe um botão para isso, tá? É apenas eu saio aqui pelo X. Observem que o dia 1 ficou com o número página 1. Ah, mas os próximos dias estão errados. Estão, realmente, tá? Aí eu vou até o menu do formulário e tem a opção lá de reorganizar número das páginas. Aí o sistema já vai automaticamente arrumar dali para baixo para você. Então observe que agora ficou certinho aqui, né, pessoal? Tá? E aí sim, agora a gente poderia clicar aqui na impressora, né, para que fosse impresso aí todos os dias, né? Então F10 do teclado ou clicando na impressora, ele vai realizar aí a abertura de modo impressão para todos esses dias selecionados. Então aqui está o nosso modelo de impressão, com todos aqueles dados que a gente já visualizou. Tá? Então dia 1, a setinha para o lado direito, dia 2, dia 3 e assim sucessivamente até o dia 9. Tá? Depois eu posso realizar a impressão ou gerar em PDF para mandar para alguém. Né? Então eu tenho todas as opções aqui para gerar em PDF todo o relatório do sistema. Clico aqui nessa opção, marco PDF, tá? Dou um OK nessa tela aqui, que é apenas uma tela padrão, não precisa ser alterado nada. E escolho o local para salvar o nosso PDF da impressão. Tá? Vamos cancelar porque eu não quero salvar. Se fosse para realizar a impressão, nós temos a impressorinha aqui, ó, tá? Imprimir. Então vamos fechar aqui nosso modo de impressão. Voltamos aqui na tela inicial, que é o filtro.
tá? Indo novamente no menu do formulário, agora eu tenho outras opções, né? Que é o imprimir livro de movimentação de combustível, que eu já mostrei a vocês, tá? O reorganizar número de páginas também eu já mostrei a vocês. Verificar a pendência dos abastecimentos, né? É o mesmo que temos ali quando eu entrei no dia específico, tá? Só que agora ele vai fazer no período, ele verifica a pendência do período. E aqui eu tenho configurar o termo de abertura e o termo de fechamento, né, pessoal? Então aqui eu faço a edição desse termo de abertura, tá? Coloco todos os dados necessários e salvo. Tem o botãozinho aqui salvar o F6, tá? Então aí o número de ordem, número de página de início, página de fim, último número, tá? Os outros dados que até tinha no sistema antigo nosso, do contador e tudo mais, isso é automático, ele pega lá do cadastro contabilista. Então é apenas esses dados mesmo. Realizou aqui o preenchimento deles, apertamos o botão salvar, tá? Essa lupa aqui é por quê? É para você poder alterar de combustível, né? Selecionar outro combustível, tá? Mas aí perde pouco sentido. Eu poderia fazer isso sem problema nenhum, mas eu estou fazendo do etanol, então eu gero o termo de abertura do etanol, né? Então vamos fechar ali a edição. E o termo de fechamento é a mesma coisa, né? O termo de encerramento, tá? Tem aí alguns campos a mais, mas é a mesma coisa. Só inserir e salvar, tá? Depois, para realizar a impressão do termo de abertura e fechamento, foi como eu falei no comecinho. Vou fechar aqui em inserção. É só clicar na opção de incluir o termo de abertura e apertar na impressora. Que daí agora ele vai realizar aqui, ó, o termo de abertura para a gente, já com os dados do contador, os campos para assinar, data, tudo certo. Depois vem dia 1º até o dia 9 e depois do dia 9 a gente tem o termo de fechamento, tá? Livro de movimentação de combustível, termo de encerramento. Ok? Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima.